Bom, como tema de estudo da noite, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre bem-aventurados os aflitos. Dentro do desdobramento desse capítulo, fala sobre as nossas aflições terrenas. E entre essas aflições que nos afligem aqui na terra, eu separei 3 para que a gente pudesse estar falando hoje. E são elas o ressentimento, a inveja e o ciúme, que eu acredito que é algo desconhecido para nós aqui, né? Ninguém aqui deve conhecer de perto esses sentimentos. Mas vamos lá. Começando pelo ressentimento. O que é ressentimento? Será que nós sabemos o que é ressentimento? Alguém vive isso com grande frequência, será? Ou a gente vive ressentimento e não sabe? A palavra ressentimento a gente já entende que é sentir novamente, não é? Ressentir. Então é você sentir de novo algo. O problema de você sentir de novo nesse sentido de ressentimento é que não é algo bom. Se você ressentisse coisas boas, tudo bem. O problema é que nós ressentimos com muita frequência acontecimentos ruins que nos marcaram. Então, qual é a característica do ressentimento? Ele vem acompanhado de situações que nos afetaram profundamente, nos marcaram. Então, é aquela situação que quando eu vou contar para alguém, vem toda aquela emoção novamente, né? O tom da fala muda, a nossa entonação, né? O nosso comportamento, a nossa gesticulação, volta aquele frio na barriga daquela hora, volta o nervosismo daquela hora. Então você tem novamente toda aquela descarga, né, de hormônios na sua corrente sanguínea que você viveu naquele episódio. E você fica repetindo isso várias e várias e várias vezes, né? Qual é a consequência do ressentimento? A consequência do ressentimento, uma delas, é as doenças físicas. Hoje já tem médicos, né, especializados em câncer, que já afirmam que não há como você ter câncer se você não ter uma mágoa. Médicos já estão falando isso. A medicina está passando por um processo de transformação. Daqui uns dias você vai no médico, você não vai mais sair com um receituário para ir na farmácia. Você vai sair com um receituário comportamental, indicando qual é a postura que você deve ter para curar a sua doença. Porque hoje o medicamento que você toma, ele combate o efeito, mas ele não combate a causa. Porque hoje a gente está começando a perceber, inclusive a medicina, que a causa das nossas doenças está na nossa consciência, no nosso pensamento e automaticamente no nosso comportamento. O nosso cérebro, ele não diferencia algo que é verdadeiro para algo que é imaginário. Vocês já perceberam isso? Que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdadeiro do que é imaginário? Se você imagina que você está entrando na sua casa, lá na cozinha, né? E você pega um limão, corta o limão, coloca o limão na boca, seu cérebro e seu sistema digestivo vai produzir todas as sensações de você estar pegando o limão verdadeiramente e colocando na boca. Então, ele imita para você a sensação do que você está imaginando. Então, quando você teve todo aquele desgaste, naquela discussão, naquele problema que você teve, seja com família, seja com patrão, seja com empregado, seja onde foi, que você gerou essa mágoa e esse ressentimento, houve o quê? Toda essa descarga de hormônios no seu organismo. E você fica revivendo isso através do ressentimento. Ao longo dos anos,
isso acarreta o quê? Doenças físicas. O nosso sistema, o sistema do nosso corpo, ele tem, para nossa proteção, um sistema chamado luta ou fuga. O que é isso? Se você está andando no mato e você depara com um leão, esse sistema é acionado automaticamente. Você já deve estar imaginando qual que é esse sistema, né? O que é esse sistema? Dá o quê? Ou você fica paralisado, sem reação, ou você se prepara para quê? Para fugir. Ou para lutar, ou para fugir. O ressentimento no nosso organismo, ele desencadeia um processo de estresse. E o estresse é justamente essa sensação de luta ou de fuga. Nós precisamos disso? Precisamos. Você está num momento de perigo, seu organismo entra nessa situação, há todo um processo, eu não sou médico, mas há todo um processo desencadeia no seu organismo para esse sistema entrar em função. Tipo, a diminuição do fluxo sanguíneo no seu cérebro para os seus membros inferiores, a utilização do seu cérebro, da parte mais inferior, onde é mais do que de instinto. Instinto quer dizer o quê? Comportamento de animal, certo? Só para a gente deixar mais claro. Então, quando você está no seu momento de luta ou fuga, você tem toda essa alteração no seu sistema, desde fluxo sanguíneo, descarga de hormônio na sua corrente sanguínea, o funcionamento do seu cérebro. A gente às vezes não está numa situação de discussão, de briga, você faz alguma coisa, depois você fala o quê? Fiz sem pensar, não é? Por quê? Porque realmente seu cérebro não estava funcionando. O que estava funcionando ali eram seus instintos de luta ou de fuga. Não tem nada de errado com esse sistema nosso de luta e fuga. É algo natural nosso. Você sabe qual que é o problema? O problema é você viver num sistema de luta ou fuga. Esse é o problema. Então, se você vive estressado, vive ressentido, você vive com o seu sistema de luta e fuga ativado. Então você não vive no seu sistema normal, você vive num sistema alterado. Outra característica importante do sistema de luta ou fuga: o seu processo de imunidade diminui. Por que diminui? Porque se você está fugindo de um leão, o que é mais importante? É você ter energia para fugir do leão, ou seu sistema de imunidade está combatendo uma infecção intestinal? O que é mais importante? É você fugir. Você vai lá lembrar que você está com problema de infecção intestinal? Se o leão te pegar, o problema da infecção já é dele. Então todo o seu organismo se prepara para lutar ou fugir. Então o seu sistema imunológico faz o quê? Diminui. Quando a gente está estressado, passando por um problema grande, que você está a semana inteira envolvido com aquilo, não tem algumas características que começam a aparecer no nosso corpo, que você vai no médico e o médico fala o quê? Ah, isso é sua imunidade baixa. Não é? Então, a gente percebe e vê sinais constantemente no nosso corpo, que é originada do quê? Do nosso comportamento, do nosso pensar e do nosso viver. Então, você deve estar pensando o seguinte: então se eu tiver um problema e alguém me magoar, eu devo esquecer? Sim. Isso já vem desde o Evangelho. Quantas vezes mesmo Jesus pediu para a gente perdoar? Quando você perdoa, você fica ressentido? Quando você perdoa, você fica magoado? Você fica estressado? Você entra em modo de luta ou fuga? Você fica estressado? Não. Se você não tem essas características, a possibilidade de você ficar doente diminui bastante. Porque só nisso que a gente está falando aqui, seu sistema imunológico está lá em cima, Você está no seu sistema normal ativado. Então automaticamente
o seu sistema imunológico está trabalhando corretamente, suas funções estão todas de acordo. Nós temos às vezes na nossa consciência assim: ah não, mas é que meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, eu tenho um gene do câncer, eu vou ter câncer. E se você afirma com tanta convicção, quase certeza que você vai ter mesmo. Só que hoje a ciência já descobriu que não é assim que funciona. Não é o gene que define o que você vai ter de doença. Não é. É o meio ambiente. É o meio ambiente. Então, nós criamos o meio ambiente em que nós vivemos. Nós podemos estar passando por uma situação infernal, mas é você que decide qual é a sua postura nessa situação. Tem uma frase muito falada, né? Principalmente no meio de empreendedores, que fala o quê? Não importa o que acontece com você, o que importa é o quê? É o que você faz com isso. O que você vai fazer com isso? Não, mas me ofenderam, mas me magoaram, eu fui mandado embora injustamente. Tudo bem, você tem como mudar isso? Não. Então muda como você vai lidar com isso. A nossa postura, quem define é nós. O meio, não. O meio nós não temos controle. Mas a nossa postura, quem define somos nós. Então Emmanuel diz o seguinte: o ressentimento não é somente um peso morto, a afeição de chumbo que flama a lígera de nossa prece, compelindo-a a descer, anulada nas sombras da frustração, e em verdade nem é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. É também o fermento da treva, e a exteriorizar-se de melindres inconsequentes, avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes, debuxando as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia proliferam sem peias, ferindo almas e consciências, tanto quando depredando ou destruindo instituições generosas e vulneráveis, que nos rogam compreensão e devotamento, a fim de produzirem redenção e progresso no campo da humanidade. Quando nós estamos ressentidos, nós vamos relatar esse ressentimento nosso. O que a gente faz? A gente entra naquela atmosfera. Então você está no padrão vibratório. Lembra que nós somos sintonia, né? Nós não vibramos, nós somos uma antena, nós vibramos. Então a nossa relação de troca com o plano espiritual e com o plano físico é através da nossa vibração. Então você está vibrando aqui, aí você deu a bobeira de contar o seu ressentimento para alguém, e você vem aqui embaixo de novo, você sente tudo de novo, e aí você vai dormir e vem aquelas ideias na sua cabeça, né? De como se vingar, né? Do que você deveria ter falado. Não tem? Uma avalanche de informações maliciosas, como Emmanuel diz aqui, maliciosas, de maledicências, de calúnia, que fazem com que a gente fique lá mergulhado naquela atmosfera baixa, por horas e horas, revivendo aquilo lá. Então, além do mal que o ressentimento faz na hora, ele ainda provoca esse efeito retardatário, de fazer com que a gente se envolva nessa atmosfera densa, se ligue com irmãos nossos que ainda se encontram nessa atmosfera, né? Nos ajudando a permanecer mais tempo ali. Cada vez que o desgosto te bate à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Nós temos que aprender a parar de precisar de perdão. Toda vez que a gente fala sobre perdão, o que vem na sua cabeça? Quem eu vou perdoar? A gente tem que parar de ter que perdoar alguém. Se você tem que perdoar alguém, se você vem na sua mente ter que perdoar alguém, significa o quê? Que você se magoou. Porque se você não se magoou, você não tem que perdoar ninguém.
Não é para vir ninguém na sua mente, pelo contrário, que venha quem você tem que pedir perdão. Vocês já perceberam que toda vez que a gente lê uma citação dessa, a gente sempre se coloca na posição mais privilegiada? Se a gente fala de perdão, a gente lembra o quê? Deixa eu ver quem eu vou perdoar. Você não pensa, meu Deus do céu, eu tenho que pedir perdão para tanta gente, e tenho que orar para essas pessoas me perdoarem, né? Se a gente fala do bom samaritano, a gente pensa quem? Nossa, será que eu ajudaria? Será que eu não ajudaria? Né? A gente não pensa o seguinte: se eu tivesse lá caído, sangrando, nu, roubado, quem eu gostaria que me ajudasse? Qualquer um. Se você está numa situação vulnerável, eu garanto que qualquer um que se aproximar de você vai ser seu próximo. Mas quando a gente está numa posição de privilégio, a gente quer escolher quem é nosso próximo. Será? Quem é nosso próximo? A gente pergunta, mas quem é meu próximo que eu tenho que ajudar? Mas quando você está na posição de vulnerável, isso não passa pela sua cabeça. O primeiro que aparecer é seu próximo, né? Jamais olvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros. Começa a ver em você o que te desagrada no outro. Você só é capaz de identificar no outro o que existe em você. É a mesma coisa de eu dar um alimento para você que você nunca experimentou e falar: o que é isso? Fala, faço ideia. Por quê? Você nunca experimentou, você não tem parâmetro, você não sabe o que é aquilo. Agora, quando você conhece, quando você conhece muito bem aquilo lá, você é capaz de ver detalhes ali que outro não viria. Então, a pessoa tem um comportamento, você relata todo um subentendido daquele comportamento dela. Por quê? Porque você conhece, você tem aquilo dentro de você. Por isso que Emmanuel fala o quê? Primeiro identifique em você, combate em você, antes de você querer apontar no outro, né? Quantos ressentimentos a gente não evitaria colocando em prática esses 3 parágrafos que Emmanuel nos diz aqui? Porque nós somos, meus irmãos, devedores ainda. E na maioria das vezes nós somos devedores dessas criaturas das quais nós guardamos ressentimentos, nós guardamos mágoas, nós pensamos se perdoamos, não perdoamos. Então por isso que nós devemos acalentar o nosso coração, acerenar, né, nosso pensamento e confiar no Evangelho, nas lições que estão no Evangelho. O Evangelho não tem uma vírgula ali para encher linguiça, não tem uma fala de Jesus que é banal, que foi para rimar com o resto da frase. O problema é que a gente não vive isso, né? A gente não vive, a gente tem que buscar viver. A inveja, né? A inveja, esse eu acredito que quase ninguém tenha, porque é um sentimento, né, complicado, né? Primeiro porque a gente confunde inveja com ambição. Então, por exemplo, eu chego com um carro novo, a pessoa fala: eu queria ter, não quero, porque senão eu vou estar com inveja do Zé. Não, ambição não é inveja. Ambição, você vai chegar em mim e vai falar: Zé, cara, que carro legal. Pô, como que você fez? Eu estou trabalhando 12 horas por dia, né? Não viajei esse ano, juntei a economia, minha esposa está vendendo Avon. E aí você faz o quê? Cara, vou chegar em casa já com a sacolinha da Avon para a esposa. Fala: você vai vender Avon, eu vou trabalhar mais, vamos comprar um carro porque é legal, gostei, quero um carro desse no final do ano. Tá tudo bem, não tem problema. Até aí tudo bem. Isso não é inveja. A pessoa querer ter também, não. Inveja é o seguinte: eu tenho uma chácara para capinar. Eu vou usar o exemplo que a Anete Guimarães usou. Eu tenho uma chácara para capinar. Eu chego aqui para vocês e falo o seguinte: pessoal, quanto que é uma diária hoje para o cara capinar o dia inteiro? Não, mas quanto que é para capinar? Não, eu quero que você capina o dia inteiro. Começa às 7 horas, para 11, volta a 1 e para 5. Se terminou, não tem problema.
É isso que eu vou contratar de você. Uma diária sua. Quanto que é uma diária muito bem paga? O Lio que está nessa atividade agora? Uma diária de um braçal, R$150. Tá bom. Só que eu vou pagar R$1.000 na sua diária. Aí, ó, já tem gente aqui que já até sorriu. É R$1.000 a sua diária para você capinar, o dia inteiro para mim. Das 7 às 11, da 1 às 5. E eu vou lá, aí, ó, já está parecendo candidato. Muito bem pago. O cara vai capinar o dia inteiro sorridente. E aí eu contrato 2 pessoas e coloco no meu lote para capinar. Quando dá meio-dia, eu percebo que não vai terminar o serviço. E eu vou lá, busco mais 2 pessoas e levo para o meu lote. Né? Meio-dia. Então você começou às 7 da manhã, está lá, chega 1h da tarde, entra mais 2 pessoas para trabalhar. Quando é 3 horas da tarde, eu percebo que não vai terminar. Eu levo mais 2 pessoas e coloco para terminar o serviço. Você está lá empolgado, sorridente, você só dá uma olhada para o lado, vê que tem mais gente, mas você não quer nem saber, você está preocupado em ganhar seu milão. Chega no final do dia, se organiza uma fila para receber, e você percebe que quem chegou meio-dia e quem chegou 3 da tarde, também recebeu o milão. Você continua feliz? Ou tem alguma coisa errada? Está tudo certo? Você começou às 7 da manhã, trabalhou até às 5 da tarde, você recebeu o milão, conforme a gente tinha combinado. Mas o cara que chegou meio-dia, só trabalhou da 1 às 5, também ganhou milão. E o cara que chegou às 3 da tarde, trabalhou das 3 às 5 e ganhou milão. Tudo bem? Vocês estão segurando para responder, né? Mas o problema é que a gente vai ficar insatisfeito. Você vai questionar o seguinte: pô, mas espera aí, eu estou aqui desde as 7, o dia inteiro, e você está me pagando milão. O cara chegou 3 horas da tarde, você vai dar milão para ele? Mas a questão é o seguinte: você quer ganhar 6.000 então? Não. O que você quer para se sentir feliz de novo? Você quer que eu pago menos para o que chegou 3 horas e pago menos para o que chegou 5 horas, não é justo? Esse é o nosso sentimento. Isso é inveja. Inveja é quando me desagrada o outro se dá bem. Porque o combinado com você foi o quê? A diária por R$1.000. Você não está tendo prejuízo. O que eu combinei com você, eu estou cumprindo. O que está se dando bem é o que chegou meio-dia. O que está dando mais bem ainda é o que chegou 3 horas. Mas a gente, no nosso egoísmo e na nossa inveja, em vez de se felicitar com a felicidade do outro, a gente faz o quê? Pô, mas o milão estava bom até agora já não está mais, pô. O cara trabalhou só 2 horas e vai ganhar milão. Eu fiquei o dia todo. Aí você já sai de lá com os 1.000 no bolso, já chateado. Olha só o que a inveja faz com a gente. Então a inveja não é quando você quer, é quando você quer que o outro não tenha. Não é quando você quer ter, é quando você quer que o outro não tenha. Entenderam? Isso é inveja. Então, Emmanuel também diz o seguinte: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material, do meio em que se acha. Invejar não é apenas desejar para si o que o outro tem, ou é. A isso chamamos cobiça. Tudo bem. Além de cobiça, quem inveja pretende sobretudo que o outro não seja ou não tenha. A grande tragédia do invejoso é interiorizar que a sua felicidade não depende de si próprio, mas sim da infelicidade do outro. Então, quando eu sou invejoso, eu sou infeliz. Por quê? Porque eu não quero ter, eu quero que o outro não tenha. Então, é muito mais trabalhoso do que você querer ter. Porque quando você quer ter, é uma força te movendo para cima. Você vai buscar estudar, você vai buscar melhorar, você vai trabalhar mais, você vai... Quando você tem inveja, você tem essa força te empurrando para cima, mas tem o freio
querendo que o outro se dê mal. Então é como se você andasse com um carro pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Quem sabe dirigir, imagina o que é isso. Você andar com um carro pisando no acelerador e no freio. Ao mesmo tempo que você quer crescer, você está querendo crescer com o outro se dando mal. E o que acontece? Eu sofro a inveja da febre, ela dá aflição, porque eu sempre vou ter e sempre vou ver pessoas em condição melhor, tanto material como emocional, como moral, como de qualquer outro segmento. Então eu tenho que aprender o quê? A me alegrar com o outro e não a desejar que ele não tenha. A gente poderia falar sobre a inveja aqui até amanhã, tem um monte de coisa para falar, mas não dá tempo. É tanta coisa ruim para falar da inveja que... Eu só vou citar um exemplo que eu achei muito interessante, que é o seguinte: da autoria de um neurocientista japonês, Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, um estudo, olha o nome do estudo: quando a sua conquista é a minha dor, e a sua dor é a minha conquista. Esse é o nome do estudo. Correlações neurais da inveja foi publicado recentemente pela prestigiada revista americana Science. Por meio dessa ressonância magnética realizada, eles fizeram uma pesquisa com vários jovens na faixa de 20 anos de idade. E eles perceberam que quando você sente inveja, a região do cérebro atingida é a mesma de quando você martela o dedo. É a mesma área ativada da dor. Então o invejoso sofre, porque ele sente dor constantemente. Era só isso que eu queria citar. E aí a gente vai para outro item, o ciúme. Esse eu garanto que não tem ninguém aqui que sente isso. E eu vou contar uma história não, é um caso verídico, do espírito Meimei sentindo ciúme no plano espiritual. Olha só, Meimei, ela no plano espiritual, ela identificou o quê? Que o seu viúvo, o esposo, o Arnaldo Rocha, estava muito entristecido, porque depois de casado, ela só ficou 2 anos casada, e ela já desencarnou com 24 anos, e o marido dela era novo e tal. Então foi organizado no plano espiritual para que ele arranjasse um outro casamento para ele, E quando ela se propôs a ajudar e tal, escolheram a noiva, tudo certo, quando estava em vias de casar, bateu o que na Meimei? Ciúme. E ela ficou naquele desespero lá no plano espiritual, e ela pensou: bom, como esposa não tem mais como eu voltar se eu reencarnar, porque a diferença ia ser muito grande. Ela falou: já sei, vou fazer um pedido para mim ser filha desse casal. Olha só o desejo de ficar junto, era muito amor. E ela escreve uma carta, para os seus superiores, pedindo para que reencarnasse e viesse como filho do seu viúvo. A carta, por sorte ou por azar, chega nas mãos de Emmanuel, E Emmanuel chama ela para uma conversa e fala: Meimei, você acha mesmo justo você reencarnar como filha, com o único propósito de ficar junto do seu viúvo e abandonar todos os trabalhos que você tem em andamento aqui no plano espiritual? Ela tem um trabalho enorme no plano espiritual, E ela fala que sim, meio cabisbaixa e tal. E ele fala: então saiba o seguinte, que eu vou dar sequência na sua carta para os nossos superiores, mas o primeiro não já parte de mim. Então a resposta foi não. E ela depois, no momento de reflexão, ela entendeu que o que estava ainda invadindo o seu coração, já no plano espiritual, já como uma trabalhadora, ainda era o ciúme querendo, colocar suas garras de fora. Então, o ciúme, ele é o quê? O ciúme, ele é um querer bem. Ele é um querer bem. O problema é que é um querer bem exageradíssimo, exagerado.
Então, você quer bem, mas só para você, né? Então é o seu marido, é os seus filhos, é o seu emprego, é o seu cargo, né? O carro é da instituição, mas é o seu carro, ninguém mais pode pegar esse carro, né? Se alguém tiver que fazer alguma coisa, que vá a pé, porque é o meu carro. E o ciúme, ele se estende além das pessoas, as coisas, né? O problema do ciúme é que ele também é algo que nos causa toda aquela turbulência da inveja. Nos coloca numa posição de estresse. Quem aqui já teve um relacionamento em que você era o ciumento? Você vive em paz? É um monitoramento 24 horas, porque a pessoa, os dois vivem estressados. Um porque tem que cobrar satisfação e o outro porque tem que dar satisfação. Então o cara sai para trabalhar, ele chega na garagem e manda uma mensagem: amor, estou saindo para o trabalho, né? Aí ele chega no trabalho: amor, acabei de chegar no serviço. Se tiver um problema no trânsito, ele tem que mandar uma mensagem, porque, né, ele não está lá ainda, provavelmente não entrou no Skype, não entrou no WhatsApp. Ela já vai falar: ué, já é hora dele estar com o Skype aberto, ele não abriu o Skype, tem alguma coisa errada, já manda uma mensagem, né? Deus o livre ele ficar sem bateria de celular, porque se ele ficar sem bateria do celular, a preocupação dele e o estresse dele vai ser o quê? Ligar o celular, porque a mulher vai ligar, vai mandar mensagem, ele precisa responder. E isso gera o quê? Esse desencadeamento de estresse. E lembra o que o estresse causa na gente? Ativa você no modo de luta ou fuga, e você cai a imunidade, seu cérebro para de ser, até esqueci a palavra, com fluxo sanguíneo menor, porque você vai usar o seu instinto mais do que seu raciocínio. Olha só o prejuízo que vai te dar, né? Você vai ficar até mais lento no seu trabalho, porque você vai raciocinar, né, mais lentamente. Então gera toda essa demanda de estresse na gente. Então tem até uma história que o Divaldo conta, que ele fala que existia um relacionamento assim, o casal que ficava esse tempo todo, WhatsApp, cheguei, estou saindo, e ele mandava mensagem: amor, cheguei no trabalho, amor, está saindo para o lanche, amor, estou voltando do lanche, amor, estou saindo de serviço, estou passando na padaria, estou chegando em casa, parei para abastecer, furou o pneu, tem uma fila no pedágio, né? E aí passou anos essa situação, esse relacionamento maravilhoso, e um dia ele desencarna. No velório dele, a esposa está lá chorando, né? E aí de repente encosta uma outra mulher com um bebezinho no colo e começa a chorar também. E de repente a viúva já parou de chorar, né? Quando ela viu aquela mulher chorando com o bebezinho no colo, ela já enxugou o choro. Falou: mas a senhora conhecia ele? Sim, conhecia. Pois é, e essa criança? É filho dele. Mas como filho dele, né? A gente tinha um contato tanto assim e tal. Eu sou companheira dele. Mas quando? Que hora? Na hora do lanche. Então assim, a gente não consegue monitorar, nós não somos donos de ninguém, né? Você pode vigiar o celular, você pode desencadear todo esse ciúme, essa relação tóxica, mas você não vai vigiar a consciência da pessoa. Então, o ciúme, ele é uma característica de falta de amor próprio. Quando você é muito ciumento ou ciumenta, seja de bens, seja de pessoas, você quer dizer o quê? Se eu não cuidar, eu perco. Então você precisa monitorar 24 horas. Os seus atributos como ser humano não é o suficiente para segurar ele. Então às vezes quando vocês se conheceram, você até era uma pessoa legal, você tinha outras coisas para pensar e para fazer e para falar, que não era o quê? Monitorar ele. Depois que você entrou no relacionamento, que você começou a fazer isso, você para de ser atraente, no sentido nem físico, mas atraente de admiração como pessoa, de ter um assunto legal, de ter um papo legal, porque você só pensa em monitorar a pessoa. E aí automaticamente você às vezes abre brecha nessa situação para a pessoa fazer o quê? Buscar algo fora. E aí isso alimenta o quê ainda? Eu não tenho condição, porque eu sou assim, porque eu sou assado.
e a sua autoestima, porque você não tem tempo de fazer outra coisa a não ser o quê? Monitorar o seu relacionamento. Então, pessoas com autoestima dificilmente são ciumentas, porque ela sabe o quê? A pessoa está comigo porque gosta de mim. A hora que ela não gostar mais, ela vai embora. Eu estando cuidando, não estando, eu estando rastreando, não estando, ela vai embora. Quando existe amor, a gente tem uma ilusão que é assim: não, mas ter um pouquinho de ciúme é bom por causa do, demonstra amor. Não, jamais. O amor não precisa de ciúme. O amor é um sentimento unânime, ele se auto-preenche. O ciúme é um defeito da relação, Quantos casos a gente vê na TV, Feminicídio. Por quê? Porque é minha mulher, então ela não quer ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém. Você ama? Amo, mas amo tanto ao ponto de matar ela. Então não mata, só liberta. Se você ama tanto, liberta ela. O amor, ele liberta, ele não aprisiona. Achar que o amor é capaz de gerar essa manifestação de ciúme, não é. Divaldo, ele deixa bem claro que o ciúme sempre caracteriza o nível da sua estima. Se você está tendo que cuidar, se você está tendo que vigiar, se você está preocupado, tem algo errado com você, não com o outro. Não com o outro, Lembra? A imperfeição sempre é nossa. Nós não temos condição de mudar a imperfeição do outro. Já dá trabalho mudar a nossa. O que Jesus fala: já se contenta com o que você tem para fazer, não se preocupe com o dia seguinte, já só de hoje é bastante coisa. Então já se contente em ter que trabalhar as suas imperfeições. Não queira trabalhar do outro. Ah, mas se eu não fizer isso, ele vai embora. Ela vai embora, E aí a gente não precisa recorrer a essas cartomantes que traz seu amor amarrado, Imagina como que deve ser ter uma relação com um cara amarrado no pé da cama. Deve ser uma felicidade intensa, Uma troca maravilhosa. Você tem uma esposa amarrada dentro de casa, porque se soltar ela vai embora. É muito amor, E para finalizar, todas essas imperfeições na nossa alma, ela requer um trabalho, para que a gente possa primeiro identificar. Porque enquanto a gente estava falando aqui sobre ressentimento, inveja e ciúme, teve gente que não tem nenhuma dessas. Falou: nossa, perdi meu tempo de vir aqui hoje, porque não falou de nada que eu conheço. Mas por quê? Porque a gente não identifica em nós. O que a gente às vezes fala? Nossa, hoje fulano tinha que ter vindo, Hoje era o dia para ele ter vindo, mas eu que estou aqui. Por que será, Que era o fulano que era para ter vindo e é você que está aqui. Fica a dica. A gente precisa fazer o quê? Se autoconhecer. Aquela frase batida no mundo no plano espiritual, no meio espírita: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Por que eu preciso me conhecer? Porque senão você vai achar que o que a gente está falando aqui é grego, que você não tem nada disso. Todos esses sentimentos, essas imperfeições, elas não aparecem na gente escancarada. Elas são sutis, ao ponto de você nem imaginar que é. É um ciúme, mas você jura que não é. É um ressentimento, mas você jura que não é. É uma inveja, mas você fala que não. Imagina, foi só um comentário, porque eu me preocupo com ele. Você já viram aquelas pessoas que você chega assim, todo empolgado para contar um plano, e a pessoa pega um balde de água fria e joga em cima? Você fala assim: cara, você não tem noção, eu estou fazendo um curso agora, de um negócio assim, assim, assado, porque agora, Fala: aqui, cara, isso é frio, já vi, não dá nada não. Vou te mandar um link lá de uns caras que já foi até preso mexendo com isso. Você fala: puta merda. Cara, mas falar que dá dinheiro, um negócio honesto. Então tá, vai nessa, mas
Nada que você vem para ele é legal. Tudo ele tem uma resposta negativa. Você pode falar o quê? Essa pessoa pode falar, não, é porque ele quer eu quero só o bem dele, eu estou abrindo o olho dele, pô. Será? Né? Ou será que você não é capaz de mudar? Você não é capaz de chegar aos seus 40 anos e mudar de carreira, e você está vendo ele fazer isso? Você é infeliz no que você faz, mas você também não quer que o cara mude de carreira. Por quê? Porque eu não vou sair do meu emprego. Faz 20 anos que eu trabalho isso aqui, eu detesto trabalhar aqui, mas eu vou sair? Vou abrir mão do meu fundo de desemprego, da minha multa rescisória? Eu fiz as contas da minha multa rescisória, dá quase 20 conto. Vou ficar aqui, vou aguentar mais 15 anos, daqui a pouco eu aposento. Doido ele que quer sair e abrir um negócio novo, pô. É doido? Então não é inveja, é cuidado. Olha o nome que você deu, cuidado. É cuidado que eu tenho com ele. Eu quero ele bem, é meu amigo, ó, coração. Por isso que a gente precisa se conhecer, porque senão a gente fica iludido. A gente passa por essa reencarnação iludido. E a gente não pode, a gente tem que ser desiludido. Você já viram as pessoas que reclamam quando é desiludida? Nossa, eu tive a maior desilusão da vida. Fala reclamando, em vez de ir comemorando. Ela queria ser iludida, passar a vida iludida. Você tem que comemorar, graças a Deus eu fui desiludido, você acredita? Descobri que eu estava sendo traído. Porque você imagina, eu ia viver o resto da vida sem saber disso. Descobri que meu sócio está me roubando. Olha que bênção, que maravilha. Posso abrir outra sociedade com outro, posso seguir carreira solo. Então, meus irmãos, conhece-te a ti mesmo. E eu vou deixar aqui, né, uma dica sobre a meditação. Busquem conhecer sobre a meditação. Hoje a gente consegue fazer um curso intensivo, se especializar e ser pós-graduado em meditação só via internet. A meditação é uma das ferramentas mais utilizadas e mais úteis para você conhecer a si mesmo. Porque eu lembro que a última vez que eu fiz o evangelho aqui, eu citei um livro da Joana de Ângeles, que ela fala do castelo interior, que é a dificuldade que você tem de olhar para dentro de você. Por quê? Quando você vai fazer isso, a sua mente tira você do foco. Por quê? Quem tem aqui aquele quartinho da bagunça em casa? Que você passa, abre a porta, olha lá para dentro e você fala, eu preciso arrumar isso. Mas hoje não, eu não sei nem por onde começar, cara, né? Porque lá tem desde concha de cozinha até câmara de ar, boia de criança tomar banho, pneu de carrinho de mão. Você não sabe nem por onde começar a organizar aquilo. O nosso interior é assim. Você tenta, mas se você sentar na cadeira aí, na frente da televisão e falar, deixa eu dar uma mergulhada aqui no interior, você não vai. Eu duvido você mergulhar no interior. Você não vai. Por quê? Porque a hora que você achar que você vai fazer assim na TV, ó, trim, trim. Você, ó, peraí, esse programa eu não conheço. E aí você vai tentar de novo, seu celular vai, você já, mensagem. Isso quando a sua própria mente não te sabota. Como? Pô, será que eu paguei a conta da internet? Não, beleza, deixa eu voltar aqui para o meu mundo interior. Deixa eu ver. Mas amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta, amanhã eu tenho médico. Não, voltar para o meu mundo interior. Você não vai. Essa é a louca da casa, que a Joana de Ângeles diz que quando você quer buscar Deus, ela chega batendo panela lá. Antigamente ela falava da louca da casa, hoje a gente tem WhatsApp, Instagram, Netflix. Quem vai chegar em casa hoje e vai falar, não, hoje eu vou tirar 1 hora para fazer uma meditação e vou mergulhar no meu mundo interior? Você vai terminar a sua série, né? Não tem uma série lá começada para você terminar? Big Brother está passando? Não tem uma novela lá também, que hoje é um capítulo importante, você tem que assistir? Só que a hora que acabar essa novela, já tem outra. Vocês sabem por quê? Porque a mídia e o marketing e o mundo, ele não quer que você tenha esse contato. Você sabe por quê? Porque é muito mais lucrativo você viver nesse mundo, nesse modo que você se encontra, de luta e fuga. Lembra que seu sangue é concentrado na área de instinto e não de raciocínio?
Por que você compra um monte de coisa e depois chega na sua casa, você abre o pacote e fala, nossa, mas por que eu comprei isso mesmo? Por que você anda ali na Laios e cada comércio que fecha abre uma farmácia? Porque ao invés de você mergulhar no seu mundo interior, é mais fácil você ir lá comprar o quê? Um analgésico. Vocês acham mesmo que vai aparecer propaganda na televisão convidando você a fazer uma reflexão? A mergulhar no seu mundo íntimo e se conhecer? A deixar de ser ciumento, egoísta, vaidoso? Sério mesmo? E parar de vender remédio? A indústria farmacêutica cresce 20% ao ano. Vocês acham que esse monte de farmácia que tem ali abriu assim? Tá as moscas? Você conhece alguém que toma remédio para dormir? Melhor, você conhece alguém que não toma remédio para dormir? É mais fácil fazer a conta, né? Vocês entenderam por quê? Então, meus irmãos, vamos buscar conhecer a nós mesmos. É libertador. Eu estou nesse processo, tá? Não estou liberto, mas eu estou tentando. E dá trabalho, hein? E dá trabalho. O melhor horário para você fazer meditação é a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Só que quando você começar, você vai perceber o que é essa louca da casa que a Joana de Ângeles fala. Você vai lembrar disso que eu estou falando. Quando você começar a meditar, você vai lembrar, essa é a tal da louca da casa, né? Que quer te tirar de lá por toda lei. Então, meus irmãos, vamos fazer a prece para a gente encerrar. Com o nosso pensamento, nosso coração elevado, agradecendo a Jesus e a toda a espiritualidade amiga por esse momento em que nós nos encontramos, nesse hospital de corações, com essas mensagens que vêm do alto, que vêm do nosso Mestre Jesus, acolhendo, acalentando e confortando os corações dos encarnados e dos desencarnados. Essa instrução tão valiosa para a nossa caminhada terrena, que possamos refletir sobre cada palavra, que possamos colocar em prática o quanto antes a vivência do Evangelho. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja.